Nós já estamos há algumas semanas, né? Creio que desde o do meu retorno, que nós começamos a desenvolver uma série de mensagens que eu julgo no meu coração, no meu íntimo, serem mensagens de extrema importância espiritual para aqueles que desejam, de fato, ter uma vida cristã saudável, né? Uma vida cristã equilibrada, uma vida cristã que esteja em harmonia com a vontade de Deus, com aquilo que Deus deseja para nós, na medida e na proporção em que nós recebemos dele a revelação, que nós compreendemos a sua vontade. E nós então falamos o primeiro tema, né? Os tempos, a ágora e o ego, uma mensagem extremamente importante, não deixem de assistir. Ministramos um segundo tema, que foi et homo, não é? São duas ministrações com esse tema, et homo, o seu desdobramento em 2 domingos. E então, o terceiro tema é a igreja do diabo, que já foram 2 domingos, eu não consegui concluir no domingo passado, e disse que hoje nós voltaríamos para nós completar a mensagem à igreja do diabo, ainda que eu tenha proposto o post da mensagem, não é? As chaves do discernimento. É sobre isso que eu quero conversar com os irmãos, e ao cabo dessa mensagem eu passarei aos irmãos a segunda chave, né? Pretendo ainda retomar a primeira chave, para dar o segmento, para dar a dinâmica, para que os irmãos não tenham nenhuma dúvida acerca do assunto. Por que foi proposto o tema as chaves do discernimento? Queridos, quando nós falamos aqui sobre a igreja do diabo, na verdade, entendam a igreja do diabo não como a igreja de Satanás, que é uma igreja que, salvo engano, existe, né? Uma igreja pagã, né? De meio de ceticismo, etc. Mas quando propomos a igreja do diabo, nós queríamos fazer um diálogo do que a Escritura nos fala acerca de falsos pastores, de falsos mestres, de falsos apóstolos, com 2 contos de Machado de Assis, que é a igreja do diabo e o sermão do diabo. Disso nós já falamos em mensagens anteriores. Mas no desdobramento dessa mensagem, nós chegamos num certo ponto que certamente gera uma preocupação, ou que gera uma pergunta. Porque como nós vimos, o maligno, ou que seja o império das trevas, ele usa de diversos mecanismos para afastar o coração do homem em relação a Deus. O império das trevas, as trevas no coração do homem, o engano no coração do homem, usa diversos mecanismos para que o mais sincero dos crentes fique no erro e permaneça no erro. Ainda que aquele crente ame profundamente ao Senhor e a sua palavra, as trevas do entendimento farão de tudo para afastá-lo, para enganá-lo, para torná-lo insensível, para que de alguma maneira ele não consiga compreender a verdade do ponto de vista histórico, material, a presente verdade, como temos recebido no tempo de hoje, ou até o tempo de hoje. Então as trevas lutam, nós vimos isso. E um dos mecanismos, dos instrumentos que as trevas usam, é inclusive, como foi dito, as Escrituras. Demos um exemplo claro quando o diabo tentou Jesus no deserto da tentação, e nós vimos ali como que por 2 vezes o maligno usa as Escrituras, cita a Jesus as Escrituras, para tentar Jesus a afastar o coração do Pai. E Jesus então o vence certamente pelo poder da palavra. Mas neste momento alguém pode perguntar: pastor, e qual é a nossa segurança então? Porque se a própria Escritura ela é usada para me enganar, não que haja problema com a Escritura, entenda claramente isso, né? A Escritura ela é um produto sociocultural, histórico. Então, tem as nuances das dispensações, mas alguém pode falar: pastor, mas então, imagine só, aproxima-se de mim um pastor, um mestre, um doutor, um apóstolo, sei lá, e ele usando as Escrituras, como é que eu posso guardar o meu coração? Como é que eu posso me guardar, ou ter meu coração guardado, minha mente guardada contra o engano, se agora se usa até mesmo a Bíblia Sagrada?